Voador Man, muito obrigado pelo vídeo, manes. Importante mesmo o papo sobre masculinidade e sobre estereótipos. Aqui em Pirituba, Nova Esperança, só a menção de qualquer um desses assuntos em uma roda de amigos é tido como fraqueza ou desvio de proceder. Espero que mais manes como vocês surjam e que as próximas gerações continuem de onde paramos. Na paz de Já. Beijos. Hoje em dia é delicado, mas a gente luta pra não ser mais delicado e pra ser natural. Alguém chegar e falar, mano, passei a noite toda chorando, tô zoado. Você vai falando aos poucos, e daqui a pouco vai estar tudo certo. E todo mundo vai entender que isso faz bem. Porque, mano, a gente não pode ficar sentindo essas dores sozinho. A gente pode compartilhar e vai doer menos. Muito se tem levantado hoje em dia acerca de como a masculinidade, né, a busca por força, por não expressar sentimentos, como todas essas coisas, na verdade, muito mais castram o homem do que torna ele livre. Pois então, cara, pra mim isso é uma questão de narrativa e é uma narrativa muito, muito perversa. E eu vou hoje, cara, literalmente abrir o coração, irmão, abrir a minha vida pessoal pra contar o meu relato de como, na verdade, a masculinidade me salvou de ser um homem fraco, de ser um homem completamente derrotado psicologicamente e como ressignificou, cara, total a minha vida, tá? A minha infância, ela se deu numa época em que todo esse papo de desconstrução da masculinidade, de ressignificação do que é ser homem, nada disso era um papo que se ouvia. Não aqui, na base da pirâmide, sabe? Na terra dos homens comuns. A minha infância, cara, ela foi totalmente normal como era antigamente. Eu cresci no meio da rapaziada. Os meus amigos, eles eram brutos, eles eram, sabe, a galera do bullying. Todos os tabus mais clichês sobre sexualidade reinavam no meu grupo. Isso eu falo na adolescência. E nesse ponto, eu me recordo muito bem que eu tive uma crise muito, muito grande de sociabilidade. Bem ali no final da minha pré-adolescência, início da minha adolescência. Na verdade, eu já tinha 14 para 15 anos. Então o que aconteceu? Eu me afastei de todos os meus amigos daqui da minha rua. E eu cortei laços, assim, total, com quase todos eles, tá? Sobraram alguns ali que eu passava, falava e tal, mas basicamente eu simplesmente parei de me relacionar com esses meus amigos na época, de ter amizade de ir pra rua e brincar com eles ou conversar com eles, enfim, tá? E o que aconteceu? Eu me tornei um jovem extremamente recluso. Eventualmente eu acabei desenvolvendo um gosto por música, né? Eu comecei a tocar violão, então eu meio que me aprofundei nesse lado mais poético e sentimental. Olha só, guardem essa informação que ela vai ser muito importante para vocês entenderem todo esse contexto mais à frente do relato. Então, nesse novo cenário, eu, sem amigos, sem uma figura masculina forte, instruída e inspiradora, com quem eu pudesse conversar, sabe, que eu pudesse me abrir e em quem eu pudesse me apoiar. Cara, sabe como é que eu me senti? Sinceramente, quando eu tinha ali os meus 15 anos para 16, eu me sentia totalmente à deriva, irmão. Eu lembro que nessa época eu entrei também numa crise muito profunda que geralmente afeta os adolescentes da geração Z, embora eu não seja a geração Z, eu seja um pouquinho antes. E sinceramente, hoje em dia, eu vejo muito claramente como isso era uma falta de uma figura, sabe, de um homem, um pai, um primo mais velho, que realmente fosse um exemplo de força, de resiliência, que pudesse, sabe, me auxiliar, perceber o que estava passando ali. Não, nada disso eu tive na minha adolescência. E muito embora eu tenha iniciado a academia, eu tivesse me exposto a um ambiente masculino mais hostil, né? Porque em 2010 a academia não era como é hoje em dia, Smart Fit, sabe? Todo mundo ali family friendly o ambiente, né? Não, naquela época era um ambiente muito mais brucutu, muito mais de dominação ali, os caras grandões, eles praticamente dominavam aquele ambiente e tudo mais. Você tinha que chegar ali pianinho e fazer amizade aos poucos. Não era como é hoje em dia. Embora eu tivesse me exposto a esse ambiente, eu lembro que quando eu tinha ali os meus 18 anos e tal, eu já tava totalmente, enfiado nessa questão de emocional, por causa também da música e tudo mais, que eu já tinha falado anteriormente. Um pouco tempo depois, eu acabei me conectando com a vertente do estilo emo. Sim, cara, muito embora eu não fosse o cara que ficava pintando o olho, usando maquiagem, roupa preta, não, eu só gostava mesmo de escutar e no máximo usava ali um cinto metálico e tudo mais. Eu não tenho fotos, cara, infelizmente, pra poder mostrar pra vocês. Só que, basicamente, nessa época, eu tava muito, muito influenciado
por uma percepção de masculinidade, né? Na verdade, nem de masculinidade, né? De ser humano, assim. Eu tava muito influenciado por toda essa narrativa de fraqueza, de sentimentalismo, romantização da fraqueza, de ficar dando gatilhos propositalmente, de cultuando aquele sentimento de comiseração. Cara, nessa época eu acho que foi uma das fases mais emocionais da minha vida, tá? E pra vocês terem uma ideia, é incrível. Muito embora essa fase do emo tenha sido muito rápido na minha vida, só que esse start gerou ali uma percepção de mim nessa ideia de emocional que durou até os meus 29 anos, irmão. E sim, mesmo com tudo isso, eu me relacionei 2 vezes em relacionamentos que foram longos, que totalizaram 10 anos da minha vida, tá? E por que eu fiz essa introdução um pouco até grande, né? Falando um pouco da minha história. Por quê? Porque é muito necessário que eu desse todo esse contexto inicial para vocês entenderem como a narrativa moderna te pega. E como isso, basicamente, sem você nem perceber, você acaba entrando nesse círculo, sabe, de emocional e tudo isso te joga numa mentalidade de fraqueza, tá? Agora que a gente fez essa introdução, que vem pra parte interessante. Quando eu terminei o meu último relacionamento, isso em 2021, né? Hoje, dia 23/6/2023. Quando eu terminei esse relacionamento, eu tava me sentindo depressivo, emocionalmente frágil, e eu simplesmente me via convencido de que fraqueza era sinônimo de força. Porque se você é capaz de assumir pra você mesmo que você é fraco, logo você é uma pessoa forte. Era essa a interpretação que eu tinha sobre força psicológica, ser fraco. Essa ausência de uma interpretação correta acerca da masculinidade, isso me fez perceber a vida de uma maneira tão mais dramática que muitos desses sofrimentos pelos quais eu passei, ou achava que eram sofrimentos pelos quais eu passei, duraram muito mais tempo do que o necessário. Na verdade, eles foram totalmente desnecessários, mas, novamente, eu não tinha ninguém pra me ajudar a ter essa ressignificação, sabe? Eu cheguei aos meus 29 anos, cara, quase trintando, né? Quase nos 30, sem saber como lidar com a rejeição feminina. Eu não entendia a importância do conceito de você fazer o que tem que ser feito. Servidão, liderança, exemplo, sabe? Nada disso passava pela minha cabeça quando eu era um pouco mais novo aí, cara. Eu tinha os meus 25, 26 anos até. Basicamente, nessa época em que eu terminei o meu segundo relacionamento, eu só existia. E eu lembro que pouco tempo depois que eu terminei meu relacionamento, depois de eu já ter tido outra frustração com uma outra garota, inclusive essa garota que foi o que culminou em tudo isso aqui que a gente tá vivendo hoje aqui no canal. Olha só, eu lembro que eu fui atrás de tentar entender o que estava acontecendo com a minha vida em relação a essas questões de mulheres e tudo mais. Eu acabei indo parar num vídeo do Bruno Dílio, do canal Social Arts. E especificamente um vídeo do Bruno que eu não vou poder achar, porque o canal dele já tem mais de 1000 vídeos, então é muito complicado de achar. Esse vídeo falava muito dessa questão de que o homem precisa fazer o que tem que ser feito. Ele pontuava muito isso nas lives dele antigamente, né? Que o homem de verdade ele não faz o que ele quer, mas ele tem que fazer o que tem que ser feito. Fora os conteúdos nos quais eu aprendi muito sobre a questão da postura masculina, do que as mulheres gostam no homem, como um homem de verdade tem que se posturar em frente a uma situação com garotas e tudo mais. Isso foi o start inicial para minha mudança de postura, sabe? Dali pra frente, cara, algumas coisas na minha cabeça mudaram. Primeiramente, o sentido de comiseração eu passei a ver como prejudicial. Tudo aquilo que eu achava que não ia causar nenhuma reação negativa na minha cabeça, como autopiedade, comiseração, sentimento de fraqueza, pena de si mesmo, né, na verdade. Tudo isso eu passei a ver como um problema, porque eu entendi o que estava acontecendo com a minha cabeça. Até pouco tempo atrás, né, eu tenho 30 anos, bota aí uns 3 anos atrás, eu era o camarada que, se eu tivesse muito mal por conta de questões de mulheres, eu era o tipo de cara que eu chorava por mulher. Eu não falo isso com vergonha nem pesar. Eu falo isso para vocês entenderem como um homem consegue simplesmente entrar num estágio emocional tão grande. Em parte disso foi a falta de figura masculina, parte disso foi a questão da minha influência cultural com música emo e com músicas sentimentais, músicas que a gente chama de música blue pill, né? Sim, mas algumas coisas ficaram muito claras pra mim depois desse período, sabe? Eu entendi muito mais o propósito de que você, como homem, tem que ser forte pra você poder ser um suporte pra sua família. Eu aprendi que nessa sociedade, um camarada, né, sujeito homem, ele não vai ser admirado porque ele é um cara legal, bom, porque ele é benevolente, não. A nossa servidão na sociedade, ela se dá por aquilo que a gente pode proporcionar, por aquilo que a gente representa, né? E, sinceramente, cara, olhando hoje em dia, quando eu vejo essa questão toda dessa tentativa de desconstrução do ideal do homem forte, eu percebo que muitos camaradas aqui na camada de baixo, tá? Porque os ricos não vão passar por isso. Esses caras aqui na camada de baixo, que comprarem essa narrativa,
esses vão ser totalmente, mano, achatados pela sociedade. Porque a sociedade, ela não perdoa o homem que não se desenvolve. Ela não tem paciência, ela não acolhe o sujeito que ele não se desenvolve. Então, quando eu passei a tentar assumir o controle da minha vida e adotar a responsabilidade pra mim, né, tomar pra mim as responsabilidades, algumas coisas começaram a clarear na minha mente. Eu comecei a entender, cara, que o sentido de força, explosão e virilidade, tudo isso são traços que trouxeram o homem até aqui. Que se a sociedade ela chega até aqui, é porque o homem ele aprendeu que ele precisa ser potente, sabe? Ele precisa ser agressivo, ele precisa ser letal. Mas eu não falo assim, letal no sentido ruim, eu falo letal no sentido de que ele resolve as coisas. Toda vez que eu hoje em dia ando na rua, que eu vejo aqueles camaradas nos postes, consertando internet, ou então nas obras, cavando o chão para colocar manilha, os caras fazendo asfalto no sol quente, eu percebo que aquilo só é possível porque aqueles caras entenderam que eles têm que fazer o que tem que ser feito. Muitos deles estão ali porque não tiveram uma base de estudos, não tiveram, sabe, um caminho muito fácil no início da vida, ou simplesmente por várias decisões erradas, mas são caras que entenderam que eles não têm como ficar parados, que eles precisam fazer o que tem que ser feito para eles sobreviverem. Muitos ali de repente vão aproveitar a oportunidade de pegar um dinheiro qualquer e investir em si mesmos e fazer um curso e alavancar na vida. A maioria não vai, tá? A maioria não vai. Só que tem que ser muito forte, meu irmão, tá? Se é uma coisa que me salvou em grande parte na minha juventude inicial ali, nos meus 20 e poucos anos, foi ter trabalhado com o meu tio. A gente trabalhou na rua fazendo entrega, sabe, fazendo sol, fazendo chuva. E até muito mais recentemente, ano passado pra cá, e início desse ano, eu ainda trabalhei com ele entregando pães. Fazia sol, fazia chuva, a gente tava na rua, cara. E essa pressão de você saber que não tem pra onde correr, naquela fase momentânea, no dia que você não quer sair de casa, isso molda a sua cabeça. Quando eu olho pra esses camaradas que pregam a ideia de desconstrução, eu percebo que eles não teriam capacidade nenhuma de fazer o que tem que ser feito se eles chegassem no fundo do poço. Se você chegar no fundo do poço, irmão, só tem um caminho que você tem pra onde ir, é pra cima, tá? Ou você fica no fundo. Mas se você quiser se mexer pra sair do fundo do poço, o único caminho é pra cima, não é pra baixo. E muitos de vocês, com certeza, já se sentiram no fundo do poço. Mas certamente não é o sentimento de comiseração, de piedade de si mesmo, de sentimentalismo, de encarar a vida como algo malvadão, sabe? Não é isso que vai fazer você sair do fundo do poço. Se você quiser sair do fundo do poço, você tem que ser tão mal quanto a vida é com você. Eu não falo mal com as pessoas. É mal no sentido de você ser perverso com os problemas. De você simplesmente não aceitar que te coloquem, sabe, numa posição de inferior. De você simplesmente sentir potência dentro de você. De você simplesmente agarrar os problemas, sabe, pela gola da camisa e estapear esses problemas. Eu tô usando só, sabe, algumas metáforas aleatórias para vocês entenderem como eu me sinto, sabe, dentro do meu interior, assim, bem lá no íntimo, sabe, com essa questão. A minha postura, ela era uma postura caída, frágil, submissa. E foi essa compreensão de que é preciso você se expor aos problemas, enfrentá-los de frente e simplesmente não correr dos problemas ou não choramingar porque uma mulher te deixou, ou não choramingar porque o teu patrão te demitiu, ou porque você simplesmente está endividado. Vai ter momentos que você vai se sentir desesperado? Vai, tá? Mas a resiliência ela só é possível se você for tão ruim quanto a vida. Se você for tão cruel quanto a vida, você consegue lidar bem com ela e se sentir em paz com ela, porque você nivela o jogo, tá? Eu espero que esse relato não tenha sido maçante, cara, mas eu realmente precisava falar dele de coração aberto, sabe? Eu não tô... eu fiz um roteiro aqui que eu tava acompanhando e tudo mais, só que esse final não, esse final eu tô falando de coração porque é uma coisa que me incomoda quando eu vejo muitos desses caras querendo ensinar homem a ser homem, sendo que muitos deles não entendem o que é ser homem. Porque muitos não tiveram problemas na vida. Muitos desses caras aí ricos que você vê na televisão, Fiuk, João Guilherme, Vitão, esses caras nunca tiveram problemas de verdade na vida, sabe? Nunca tiveram que levantar cedo, sabe, entrar num caminhão de entrega, ou então de repente pegar uma moto ali, sabe, ser um motoboy debaixo de chuva, debaixo do sol, enfrentar a arrogância humana. Eles só são caras que, porque não tem problemas na vida, né, alguns já nasceram em famílias ricas, eles nunca tiveram que enfrentar o problema da subsistência, de você caçar alguma coisa para você existir, ou tentar existir, né? Você subsistir na vida. Como muitos não têm que trabalhar, não têm que se coçar para poder achar um futuro e se livrar dos problemas que a vida traz pro cara que vem de baixo, muitos deles acabam entrando numa verdadeira falta, sabe? Uma crise de identidade e propósito na vida. Porque eles não têm que correr atrás da vida, porque a vida já tá feita, eles não precisam correr atrás de dinheiro, de mudar a realidade. Muitos vêm de conforto. Então eles
problemas são dessas pessoas. Quem tá na base da pirâmide, irmão, quem é o homem, sabe, afegão médio que tá na base lá, lutando pra poder sobreviver, ter um salário e quem sabe é um futuro bom pra mãe, pro irmão, sabe, pros irmãos, pros filhos, esse cara nunca vai ter tempo de pensar em crise de masculinidade, tá? Mas muitos, infelizmente, não são orientados de cedo por homens fortes. Então essa é a ideia que eu quero passar nesse vídeo. Eu espero que você aprenda com a minha experiência, se você é novo, sobretudo. E, cara, busque exemplos fortes de masculinidade, irmão. O cinema tá cheio. O cinema tá cheio desses caras. Se você for procurar na internet, você acha muitos exemplos desses caras. Então, irmão, agarra essa chance que a internet te deu de você entender essas questões todas e, mano, prepara a tua cabeça pra você preparar os homens jovens do teu círculo. E é isso, meus caros. Por hoje é só, tá? Tô indo, fui.